Shalom, shalom, minha irmã, shalom de Deus na sua vida, na sua casa, na sua existência. Como a gente fez essa chamada, nós temos 3 pontos a destacar. 3 pontos. Como sobreviver ao caos. Caos, na realidade, quando a gente fala de caos, a gente pode estar falando de uma desordem, de uma confusão. A gente pode estar falando de uma bagunça. E é interessante que a palavra caos, ela deriva do latim e significa abismo. Muitas mulheres estão no abismo da bagunça, da desordem, do caos, da confusão e não sabem o que fazer para sair. E aqui a gente vai levantar 3 pontos, somente 3 pontos. Claro e evidentemente que existem vários outros pontos, várias outras questões, vários outros fatores que podem sim influenciar para que a sua vida mude, para que ela saia dessa desordem, desse caos, dessa bagunça e dessa confusão. E aí eu estava aqui pensando sobre essa questão do caos que muitas vezes nós entramos com as nossas próprias pernas. Existem bagunças e confusões que a gente vai lá e entra. Existem outras que a gente é levado. E aí, independente de qual momento você esteja na sua vida, se você foi levado pelas circunstâncias, pela situação, se você foi com as suas próprias pernas, a gente vai tirar como referência Davi. Sim, Davi. Porque por mais que esteja uma confusão na nossa vida, eu acredito que Davi ele tem algo muito legal para nos trazer nesse momento, que é um aprendizado assim que eu gosto muito e é uma passagem que particularmente eu gosto muito, que está em 1 Samuel, no capítulo 30, que ele fala justamente que Ziclag é saqueada, no caso. A cidade é saqueada. Então, qual é o cenário que a gente vê dentro dessa passagem aqui de 1 Samuel? Eu sugiro que você, a primeira oportunidade que você tiver, leia 1 Samuel 30. Eu sempre gosto de falar que a gente não pode andar na construção do outro, na experiência do outro. A gente está dando somente uma direção, um norte, mas quem tem que caminhar é você. E você precisa entender que as suas próprias construções, elas são feitas em você, elas não são feitas a partir do outro. Bacana quando a gente tem uma direção, quando a gente tem um ensinamento, quando a gente tem uma orientação, mas isso não é suficiente para construir a nossa história. A nossa história, ela precisa ser construída por nós, a partir das nossas experiências. E quando a gente tem esse entendimento claro, a gente começa a fazer essas construções de uma forma consciente. Hoje eu estou construindo a minha história. E dentro desse contexto da Batalha de Ziclag, a gente vai fazer um breve resumo, porque eu quero destacar 3 pontos que fizeram com que Davi saísse dessa confusão, desse caos, dessa desordem, dessa bagunça ou quem sabe desse abismo que eles se encontraram. Então, qual é o cenário? Eles encontraram a cidade em devastação, queimada e o povo foi levado cativo. Ok? Talvez você se encontre nessa situação, talvez em nenhuma delas, mas o importante é que você caminhe para tentar se encontrar dentro desse cenário, porque todas nós, de alguma maneira, vamos nos encontrar aqui nesse cenário. E aí, diante do cenário de horror, o povo, eles começaram a prantear, a chorar de uma maneira alta, forte e com sentimentos de amargura muito intenso por tudo aquilo que eles presenciaram. E olha que não foi coisa pouca, foi coisa forte. E eles chegaram, é como chegar na minha casa, você chegar na sua casa e ver justamente esse cenário, tudo queimado, uma devastação, seus filhos, seu marido, todo mundo foi preso. E aí você, qual seria a tua atitude nesse momento? E a gente tem muito a aprender com Davi. Então, diante desse cenário, a Bíblia diz que eles choraram até eles não terem mais força, até as lágrimas se esgotarem, até eles não terem mais condições de ânimo, de nada.
diante desse cenário devastador. E aí a gente percebe Davi, num primeiro momento, sem forças, também triste, angustiado. E dentro dessa estrutura de Davi, a gente percebe que o próprio povo se voltou contra ele, queria apedrejá-lo, porque em momentos de caos, de angústia, a gente realmente não sabe o que fazer, como vai ser. A gente quer resposta, a gente quer resultado. Mas aí, três pontos que eu quero destacar aqui, justamente dentro do comportamento de Davi, que a gente precisa analisar. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, Davi, ele se esforçou. Em outras versões, ele diz se animou. Então tá, vamos lá entender o que aconteceu com Davi. Ele se animou no Senhor. Ele se esforça no Senhor. Você já parou para pensar que qualquer tarefa que a gente venha realizar ou venha executar, sem a gente ter esforço, sem a gente estar animado para fazer, ela passa a ter um peso maior e na maior parte das vezes a gente nem consegue realizar? Vamos entender isso de uma forma prática, minha irmã. Se você não se esforçar para limpar a casa, ela não vai ser limpa. Se você não se esforçar para colocar a roupa para bater, ela não vai ser lavada. Se você não se esforçar para ir trabalhar todos os dias, você não vai trabalhar. Se você não se esforçar para cuidar da casa, dos filhos, da educação dos filhos, do marido, de dar um bom exemplo e fazer outras coisas mais, não vai acontecer. Então, todas as coisas que nós precisamos fazer no nosso dia, nós precisamos de esforço. E para que a gente tenha esse esforço ele é encontrado em Deus, ele é encontrado no Senhor. Ele não é vendido numa esquina, ele não é vendido nas plataformas, nas redes, ele não é comprado nos mercados, nos marketplaces da vida que você vai lá, clica, eu estou comprando uma pílula de ânimo, eu estou comprando uma draga de esforço. Isso não existe. Obviamente que tem sim medicações que a gente não vai entrar no contexto aqui, que elas vão dar um up, mas sim, eu vou viver dependendo disso? Eu não dependo disso, eu dependo de Deus. Você depende de Deus, a nossa dependência é do Senhor, não é de nada, não é de homens, não é de circunstância, não é de situação, é de Deus. E é no Senhor que nós precisamos sim encontrar força. É no Senhor que nós precisamos sim encontrar ânimo. Porque, minha irmã, se você não entender isso, encontrar a força e o ânimo que você precisa para prosseguir, não vai. Não vai encontrar em lugar nenhum, não vende. Ânimo e força não vende. É em Deus que nós encontramos. O segundo ponto que que Davi nos ensina, ele consultou ao Senhor. O que acontece dentro desse contexto? Quando ele consulta ao Senhor, ele tem clareza. Muitas de nós não conseguimos lidar com algumas questões por falta de clareza. Eu preciso que você entenda nesse tempo, nesse momento agora, onde está a desordem, onde está a bagunça. Porque às vezes a gente tem uma área da nossa vida que está bagunçada, que ela vai interferir diretamente nas demais. Normal, isso acontece. Mas muito mais do que a gente possa imaginar. Só que eu preciso saber qual é a fonte dessa desordem. É na família, é nas finanças, é na educação dos filhos, é na minha vida profissional, é na minha vida pessoal. Eu tenho o quê? São traumas, são feridas, são questões que eu não consigo entender. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, quando Davi consulta ao Senhor, ele teve clareza do que ele precisava fazer. E nós precisamos ter clareza do que nós precisamos fazer. Fica muito difícil eu conseguir vencer uma batalha quando eu não sei nem onde eu tenho que começar a mudar o processo. Quando eu não sei nem aonde é. Então, qual é a orientação? Se localize no meio da bagunça, se encontre no meio do caos, perceba de fato onde está a bagunça. Talvez que você esteja vivendo o caos, não sei, você sabe. Talvez você ainda não saiba, porque, como eu falei, em uma área ela vai refletir em outras. Pare, pense,
Respire fundo, olhe todo o cenário completo. E a partir de você olhar o cenário completo, você vai começar a se localizar no meio desse caos. Se localize, tenha clareza, porque para cada lugar que a gente vai precisar entrar, nós precisamos de armas específicas, nós precisamos de estratégias específicas. Se é no relacionamento, tá? Vamos buscar dentro de questões de relacionamento conjugal. É nas finanças, vamos buscar quais são as condições financeiras, o que foi que aconteceu, aonde foi que aconteceu essa desordem e por que aconteceu essa desordem, para que eu me permanecesse assim, dentro desse conflito, dentro dessa confusão. Então, tenha clareza, se organize, localize a fonte do problema. Aí a gente começa a ter um caminho. Mas a gente percebe que Davi, inicialmente, ele vai e consulta ao Senhor. E ele diz, olha, eu vou aonde é a fonte de todas as respostas. Eu quero dizer para você nesse dia que a fonte de todas as respostas é Deus. Não é ninguém não, é Deus. Diga aí para sua mente entender. A fonte de todas as respostas é Deus. A fonte de todas as respostas é o Senhor. A fonte de todas as respostas é o Senhor. Consulte ao Senhor, peça entendimento, peça clareza. Pare um instante e identifique aonde está a sua real demanda. E aí a gente pode passar para o outro ponto que eu quero trabalhar nesse momento, que é justamente a fé. Porque Deus, ele tem levantado dentro de mim um desejo de viver, de andar, de fazer pela fé. Eu percebo que muitos anos eu estive falando sem fé. E eu confesso isso, eu não confesso isso com alegria não, isso causa até uma tristeza, porque mesmo eu conhecendo, mesmo eu sabendo sobre o nome de Jesus, sobre o poder do nome de Jesus, sobre o que a Bíblia me fala, sobre as promessas de Deus para minha vida, entendendo paternidade, entendendo que eu sou filha, mesmo assim eu não conseguia caminhar em fé. E isso era um problema muito grande, porque eu precisava romper, eu precisava ver, eu precisava ter resultados e eu não conseguia. Porque na hora de me esforçar, na hora de ter clareza, a coisa fluía, mas na hora de acreditar, a coisa desandava. Então, o que eu preciso que você entenda? Sem fé não vai. Então, você se esforçou, você tem clareza, se revista de fé, entre na presença de Deus em fé, ordene que todo mal saia pela fé. Agora, olha só, vamos lá, trabalhando os pontos. Tá, consultou o Senhor, tem clareza? Faz a tua parte. Tá, eu quero arrumar minha casa. Eu vou dizer, pela fé essa casa vai estar arrumada. Você pode dizer, Senhor, me dá força. Pela fé eu acredito que essa casa vai ser arrumada. Aí o negócio vai acontecer. Porque organizar é a nossa parte. Organizar é a nossa parte. A parte de Deus é aquilo que a gente não consegue fazer. Então, dentro do contexto natural da vida, eu faço a minha parte em fé, acreditando que aquilo que eu não consigo, Deus vai estar à frente, fazendo que aconteça o que eu preciso. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso acreditar naquele segundo momento, quando Davi, ele consulta o Senhor e tem uma palavra liberada, e ele se apossa dessa palavra, ele acredita nessa palavra e ele segue em cima dessa palavra. Então você tem uma palavra liberada, se aposse dessa palavra, acredite nessa palavra, vá em frente, em cima dessa palavra que Deus liberou. E não duvide, duvide do seu pensamento, duvide das circunstâncias, duvide das suas ações, duvide de pessoas, duvide da dúvida, duvide de qualquer coisa, mas não duvide da palavra de Deus. A gente costuma fazer o contrário, a gente duvida da palavra e acredita em tudo aquilo que é contra a palavra. Não, chegou o tempo de mudar. Duvide de você, mas não duvide da palavra.
Não duvide da palavra. Então, os 3 pontos que podem ajudar você a sobreviver, a sair do caos, da confusão, da desordem, seja lá qualquer palavra que você queira dar. O primeiro é esforço. Esforço. Tenha ânimo em Deus. Se esforce no Senhor. Reúna as suas últimas forças que você tem e siga para a guerra. O segundo, clareza. Onde é a tua guerra? Onde é a tua batalha? Onde é o teu campo de batalha? Vai lá, se esforça e segue para a batalha. E o terceiro ensino que Davi nos dá dentro aqui da batalha de Ziclag: acredite. Acredite, porque o Senhor é Deus. Ele faz onde ninguém imagina. Ele opera milagres e maravilha. Qual é o milagre que você quer nesse dia? Se esforce, tenha clareza e acredite. Tenha fé, se levante em Deus. Na hora que eu tô falando assim, vem um entendimento. Talvez você seja uma pessoa que está passando por um processo de enfermidade. Eu não sei. Talvez seja, talvez não seja. Mas eu quero dizer para você, tenha fé. Acredite. Acredite, porque o Senhor é Deus que cura, é Deus que salva, é Deus que liberta, é Deus que muda história, é Deus que faz milagre. E eu quero, em nome de Jesus, independente de como você esteja, e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, se o teu caos, se a tua desordem, se o teu problema é uma questão de enfermidade, que essa palavra possa adentrar dentro do seu coração, que essa palavra você possa receber e não duvidar, porque em nome do Senhor Jesus Cristo seja curada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre, que todo mal que porventura se apossou do teu corpo, é na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, seja curada para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe tua vida, tua casa e a tua existência. Fica na Shalom do Senhor.